É absurdo. Eu já fiz isso em vários horários. Preferencialmente são os macumbeiros, são os gays. O homem não tem mais culpa de nada. Tudo é Satanás, tudo é o diabo. Se eu faço um negócio errado, se eu dei um passo em falso, tudo é o diabo. Nós vivemos numa eterna guerra. Como se anjos e demônios estivessem o tempo todo aqui com espadas em mãos, querendo destruir a humanidade, e onde somente o exorcismo, a imposição de mãos, o óleo ungido, o sal grosso, que sal grosso, por sinal, é da macumba, viu, gente? Essa história de evangélico com sal grosso, isso é invencionice. Não existe isso. É como a acarajé de Jesus. Isso é plágio. Isso não é um absurdo em todos os sentidos. Trouxemos aqui hoje o Dr. Paulo Bezerra e Dr. Alberto Jorge, o primeiro advogado e o segundo psicólogo e militante do movimento LGBT. LGBT. Movimento afro-religioso. Nosso programa agora você assiste no site, né? Programa tribunapopular.com.br. Fique aí que a gente volta daqui a um minuto. Somos diferentes, porque o Brasil é um país diferente. Um país da diversidade, de fauna rara e rica flora. Um país que desafia dia a dia o povo a preservar. No vai e vem deste país, vamos te levar pra todo lugar. No vai e vem deste país, vamos te levar pra todo lugar. Eucatu. Retornamos com o programa Tribuna Popular, agradecendo a sua audiência. Nosso programa é transmitido pela TV UFAM e TV Cidade e agora você assiste no site www.programatribunapopular.com.br. Acesse e dê sua opinião, faça críticas. A gente precisa melhorar, a gente sabe disso. Por isso que a sua opinião é importante. Estamos falando hoje sobre crime de homofobia, que ainda não é lei, mas eu acredito que em breve ele deve estar. E por que estamos falando isso hoje? Porque o nível de violência contra homossexuais tem crescido muito. E até aproveitando esse gancho, queria perguntar ao Dr. Alberto Jorge, por que isso, Dr. Alberto? Excesso de liberdade no nosso país, falta de legislação mais rigorosa? Qual é a sua opinião em relação a isso? Para mim, doutor Félix, a nossa sociedade, ela é uma sociedade muito bonita, a sociedade brasileira, as possibilidades de manifestações aqui no Brasil. Povo feliz, né? Fantástico deu aí que o povo tem um nível de felicidade muito grande. Mas ainda existe uma grande parcela da sociedade que tem medo da liberdade. Tem medo da livre manifestação do pensamento. Tem medo da livre manifestação da sexualidade. Ainda tem uma parcela da sociedade que vive sobre os ditames vitorianos, período da Rainha Vitória, em que até os pés dos pianos tinham que ter uma sainha porque a Rainha Vitória considerava que os pés dos pianos eram imorais, que sugeriam um pênis, a glande. Então era necessário que se colocasse uma sainha aí. E, ao mesmo tempo, essa questão da liberdade, nós vamos encontrar raízes ancestrais. A liberdade do homem em ter acesso ao conhecimento. Ele podia viver livremente no jardim do Éden, mas ele não poderia ter acesso à árvore do conhecimento. Essa liberdade ofendia a Deus. É até paradoxal, porque dentro da cultura hebraico-cristã se fala do livre-arbítrio, de Deus ter criado o homem livre. Mas que liberdade era essa que fazia com que o homem pudesse tudo no jardim do Éden, mas não pudesse ter acesso justo à árvore do conhecimento, aos frutos do conhecimento? Ele não tinha essa liberdade.
A liberdade dele tinha um preço. Que preço era esse? Era a morte. Então, isso ainda está muito presente dentro do imaginário. E esse imaginário de liberdade, ele se torna ameaçador. E existem os espertalhões, os vendilhões do templo, que se aproveitam disso e deturpam toda e qualquer teoria religiosa, deturpam, né, essa beleza que é o Estado democrático de direito para querer engessar a sociedade dentro de princípios teocráticos, fundamentalistas. Então, a liberdade mete o medo. A liberdade, muitas vezes, faz com que as pessoas tenham aversão a ela e queiram que todos estejam encabrestados, seguindo uma mesma cartilha, porque vai fazer vai trazer um resultado financeiro, um resultado político, e a maior prova está aí. Nós tivemos o quê? Um ministro que não sabe colocar uma minhoca no anzol. Né? Declaração dele. Declaração dele, eu não estou levantando aqui falso. Ele diz, eu não sei colocar a minhoca no anzol. É um ministro da pesca. Por quê? 30% do colégio eleitoral brasileiro se diz, por estatística, que pertence à bancada evangélica, ao segmento evangélico. Quer dizer que se dentro de mais alguns anos o islamismo crescer no Brasil, vejam bem, isso não é brincadeira, isso é coisa grave. Se nós chegarmos a 40% do colégio eleitoral brasileiro feito de islamitas, nós corremos o risco das mulheres terem que usar burca, andarem cobertas dos pés à cabeça. Roberto, nós corremos o risco de ter apedrejamento no meio da rua. Fundamentalismo, a gente já sente esse fundamentalismo a que o senhor se refere, a gente já sente no dia a dia, inclusive no trabalho, no dia a dia do trabalho, o dia do trabalhador. Hoje em dia o trabalhador que chegar no seu trabalho usando um brinco, por exemplo, ele é discriminado. Ele possa ser vítima como de uma homofobia, ele passa a ser rotulado como se já fosse um homossexual e já passa a sofrer perseguição no seu trabalho. Doutor, o senhor quer ver uma situação absurda? Não é só brinco com mulheres, com Vamos homens. pegar o transporte público aqui em Manaus. Quem anda de ônibus aqui em Manaus? Imaginem o que é meio-dia, o que é 7 da manhã, ônibus lotado, chovendo, ele fechado, abafado, um calor, alguém, viva Jesus, porque você está no pecado, você que está bebendo, você que está usando maquiagem. Isso está acontecendo diariamente aqui em Manaus. Todo santo dia isso acontece. E ai do passageiro que levante a voz e diga assim, para de gritar no meu ouvido. Respeita o meu direito de estar num transporte público e respeita o silêncio. Eu não quero ouvir pregação. Se eu quiser ouvir pregação, eu vou para a igreja. Você apanha dentro do coletivo. Porque se há um tanto que desagrada, tem um monte que vai bater palmas porque estão batendo palmas para Jesus. E você é obrigado, mesmo que você não seja católico, mesmo que você não seja evangélico, mesmo que você não seja cristão, você é obrigado a ouvir pregação. Então eu, como sou macumbeiro, também, seguindo esse pensamento, posso levar uma caixa de som, botar dentro do ônibus e colocar ponto de macumba para ser ouvido. É liberdade de expressão? Então vamos ouvir. Então, veja só, né, o fundamentalismo a que ponto está chegando. Nós não podemos protestar dentro de um ônibus porque alguém resolve evangelizar de acordo com a sua cabeça, deturpando a Sagrada Escritura. Agora, então, esse fundamentalismo está se representando, está se fazendo representar por meio de votos. E nós temos uma presidente da República que foi eleita por todos nós brasileiros, não só evangélicos, que está, em nome do governo de coalizão, aceitando tudo isso, né, querendo que a nação aceite de mão. Imagine esse fundamentalismo se manifestando no cidadão que vai em busca do trabalho, né? Um homossexual que vai procurar o trabalho, né? Ou se ele tiver com cabelos longos, ou se ele estiver usando um brinco. Então, essa discriminação se fecha, é utilizada e se fecha o mercado para eles também. Essa discriminação não só dá no dia a dia, mas dá inclusive na escola, no trabalho para emprego, em entrevistas, e muitos sofrem discriminação velada, aquela que não é manifestada. Não é aquela agressão, né? Não chega a ser um crime homofóbico, porque não se manifesta visivelmente.
mas ela é velada. E essa discriminação velada, ela é fruto desse fundamentalismo que está sendo apregoado em toda parte. Agora, não é somente aqui no Brasil. Quando você se refere ao Brasil e fala o nome da presidente, é no mundo todo. Você viu na Noruega, quem se imaginou um país como a Noruega, de primeiro mundo, se manifestar aquele cidadão que matou 70 pessoas porque eram de fora, eram plena xenofobia, exercício de xenofobia, porque as pessoas eram islamitas, né? Islâmicos, e ele achava que não podia, que estavam sujando, manchando a grande Noruega dele, e matou e está aí. Só que há um diferencial aí, doutor. A sociedade norueguesa disse: eu não aceito isso. A sociedade brasileira, eu achei interessante essa coisa. A presidente Dilma, ela foi muito vil na sua campanha. Ela foi até a Igreja Católica, ela foi até templos evangélicos, mas evitou se deixar fotografar com homossexuais e com o povo de terreiro. Mas os militantes pediram votos. Eu fui um que subi até em palanque para pedir voto para Dilma, enquanto LGBT, enquanto povo de terreiro. E todos nós estávamos esperando que, após eleita, a presidente mudasse de postura. E o que aconteceu? Em nome do governo de coalizão, em nome da futura, já acontecendo praticamente o processo eleitoral das eleições municipais, a presidente está fazendo o quê? Fazendo o jogo de um grupo puramente evangélico. Então, o que ocorre? O Estado, só completando o pensamento... Se porventura o outro candidato tivesse ganho a eleição, por exemplo, que ele estava sendo apoiado por todos esses pastores, por todos esses evangélicos, que diziam que a presidente Dilma ia implantar o aborto e etc. e tal. Quer dizer, quem pregava o fundamentalismo, o atraso, era o outro candidato. Era o outro candidato e não ela. E ela está fazendo justamente aquilo que nós esperávamos que fosse do governo Serra. Então, o grande problema no Brasil, e que é preocupante, doutor... Mas a questão que se põe é que as forças que mandam nesse país são as mesmas. O Sarney, há mais de 60 anos, nunca largou o poder. Sempre foi presidente de partido, sempre foi governador, sempre foi deputado, sempre foi presidente da República. Aí o Sarney. É que só para dar um exemplo, o PMDB, que é um partido que não concorre à presidência, não tem presidente, mas ele quer ter sempre o presidente. Então, eles fazem esses verdadeiros lobbies. Então, hoje em dia, no país, o presidente não governa. Quem governa são essas forças obscuras do passado. São essas forças fundamentalistas. E aí, contra essas forças que nós temos que nos rebelar. Essas e não forças, tentar crucificar uma pessoa que eu acredito que, com todos os erros que a presidente Dilma vinha cometendo, mas eu acredito que foi um avanço. Quando que a gente poderia sonhar numa comissão da verdade? Quando que a gente poderia Mas que comissão da verdade, sim, que já está implantada. Essa comissão da verdade que foi está aprovada. Foi aprovada. Ela está amordaçada. O Serra e as forças do atraso dizem que não. Olha, veja bem, nós vimos a ministra Maria do Rosário ter que ela não vai ser a comissão da verdade dos nossos sonhos, porque nós somos minoria nesse país. Eu estou lhe dizendo, doutor, que as forças obscuras é que mandam nesse país. Doutor, entendeu? Então, não vai ser como a nossa força. Se fosse outro candidato, nem sequer teria sido colocado em questão a comissão da verdade. Doutor, nós vimos três ministros do governo federal. Dilma, que foi torturada, sofreu na mão do arbítrio, ela veio e colocou e bateu. E está sofrendo pressão das forças militares aí. Nós vimos a presidente Dilma forças militares. Então, eu fico pasmo quando o senhor diz que a presidente que representa o atraso. Negativo. É negativo. Nós estaríamos muito mais atrasados. Você acha que tem uma força além da capacidade dela?